Você já parou para pensar no poder que sua mente exerce sobre você? A mente é o campo de batalha, onde muitas vitórias ou derrotas começam. Em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos como se estivéssemos carregando um peso invisível, um peso que não podemos ver, mas que nos impede de seguir adiante. Esse peso não é físico, mas mental. Ele vem na forma de lembranças que não conseguimos apagar, de pensamentos que não conseguimos controlar e de emoções que parecem nos consumir. Muitas vezes, achamos que estamos lidando com um problema externo, algo que aconteceu no passado ou algo que outros nos fizeram. Mas, na realidade, o maior obstáculo pode ser aquilo que está dentro de nossa própria mente. E é aí que Deus entra, porque Ele sabe que não podemos seguir adiante se nossa mente não for limpa. Deus nos vê e sabe o que há no fundo de nosso coração. Ele conhece os pensamentos que nos atormentam, as memórias que nos prendem e as inseguranças que nos paralisam, e Ele quer limpar tudo isso. Ele quer tirar de nós o peso que nos impede de viver em liberdade, para que possamos ser livres e capazes de caminhar em paz, sem o peso das lembranças do passado que nos fazem olhar para trás. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Billy Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Imagine por um momento o que seria ter uma mente limpa. Uma mente que não mais carrega os resquícios de dores passadas, de acusações, de culpas ou frustrações. Imagine uma mente totalmente renovada, livre para se concentrar nas promessas de Deus, pronta para ver o futuro com fé e confiança. Esta limpeza não é algo que aconteça por acaso. Deus não apenas remove as coisas de nossa mente, Ele transforma o ambiente mental onde habitamos. Ele traz luz onde antes havia escuridão, paz onde antes havia confusão e confiança onde antes havia medo. Você pode estar se perguntando como Deus faz isso. Ele começa através da sua palavra. Ele nos fala por meio das Escrituras e a sua verdade é o que purifica nosso pensamento. Quando nos expomos à palavra de Deus, ela começa a desmantelar as mentiras que carregamos em nossa mente. Aquelas mentiras que foram implantadas por experiências passadas ou palavras de outros, que não têm base na verdade divina. A palavra de Deus é mais poderosa que qualquer pensamento negativo que possa estar rondando a sua mente. Ela corta como uma espada, separando aquilo que é verdadeiro do que é falso, trazendo clareza onde há incerteza. Quando nos deixamos ser purificados por essa palavra, nossa mente começa a se alinhar aos pensamentos de Deus e a paz passa a ocupar o lugar onde antes reinava a ansiedade. Agora que reconhecemos a importância de uma limpeza mental, é fundamental entender como se dá o processo de transformação. Não se trata apenas de eliminar pensamentos negativos ou remover bloqueios emocionais. A mudança interior é algo profundo e tem início em um ato simples, mas de enorme poder: a entrega. Deus não obriga ninguém a mudar, pois respeita nossa liberdade de escolha. No entanto, Ele nos convida a entregar tudo a Ele: nossos pensamentos, medos, dúvidas e culpas. Nossa mente jamais será plenamente renovada até que permitamos que Deus habite cada parte dela. Ele não irá purificar somente o que pedirmos. Trabalhará também em áreas que nem imaginávamos que precisavam de limpeza. A renovação tem início no momento em que autorizamos sua entrada. O processo de renovação mental não depende do esforço humano, mas da rendição.
A palavra rendição pode causar resistência para alguns, pois transmite a ideia de fraqueza ou submissão. No entanto, na perspectiva espiritual, rendição significa força. É quando admitimos que não somos capazes de fazer sozinhos e nos entregamos ao poder transformador de Deus. Pense por um instante em um ambiente completamente bagunçado e cheio de objetos antigos que já não têm utilidade. Para que esse espaço seja limpo e transformado, é preciso retirar tudo o que é supérfluo. Da mesma forma, nossa mente precisa passar por esse processo de esvaziamento. Deus não pode preenchê-la com sua paz e sua verdade, se ela estiver ocupada com pensamentos de medo, rancor, ódio ou culpa. É necessário abrir espaço para Ele. Essa entrega não quer dizer que viveremos sem batalhas ou que pensamentos difíceis nunca mais virão. Significa que, quando surgirem, teremos em mãos uma arma poderosa, a palavra de Deus, para confrontá-los. Ele nos concede autoridade para expulsar da nossa mente tudo o que não procede dele e aceitar apenas o que ele oferece: paz, sabedoria e vida plena. Quando permitimos que Deus opere em nossa mente, Ele não apenas a purifica, mas também a preenche com o que há de melhor. No lugar da derrota e do medo, Ele implanta esperança e confiança. No lugar da desesperança, deposita fé em seu plano perfeito. Uma mente renovada passa a raciocinar como Ele raciocina, com clareza, direção e tranquilidade. Isso nos conduz a um ponto essencial na renovação mental: a destruição das fortalezas. Fortaleza é um padrão incorreto de pensamento que se enraiza na mente, muitas vezes a partir de experiências traumáticas, mentiras aceitas como verdade ou hábitos nocivos de pensamento. Essas estruturas nos mantêm presos, limitados e, em muitos casos, incapazes de avançar. A Bíblia nos alerta sobre essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda a altivez que se ergue-se contra o conhecimento de Deus e sujeitando todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas podem se manifestar de diferentes maneiras. Podem ser ideias de inferioridade que nos fazem acreditar que não temos valor suficiente para sermos usados por Deus. Podem ser falsidades sobre o perdão, levando-nos a pensar que nossos erros passados nos impedem de prosseguir. Podem ser medos infundados que nos paralisam e nos impedem de viver com liberdade. Ou ainda críticas severas contra nós mesmos, nas quais nos julgamos de forma dura e constante, esquecendo-nos da graça divina. É essencial entender que essas fortalezas não surgem de uma só vez, mas se formam ao longo do tempo, à medida que alimentamos pensamentos negativos e os mantemos ativos em nossa mente. Elas acabam se tornando como muralhas ao redor de nossos pensamentos, impedindo-nos de enxergar com clareza a verdade de Deus. E assim como uma fortaleza física, essas barreiras mentais podem ser difíceis de derrubar. No entanto, com as armas espirituais que Deus nos concedeu, podemos destruí-las. A principal arma é a verdade de Deus. Quando permitimos que essa verdade penetre profundamente em nossa mente, ela começa a iluminar os lugares obscuros onde se escondem mentiras e medos. A verdade de Deus é mais poderosa do que qualquer engano que tenhamos aceitado e mais forte do que qualquer pensamento que tenha nos paralisado por anos. Para eliminar essas fortalezas, é necessário identificar os pensamentos incorretos e confrontá-los com a palavra de Deus. Ao fazer isso, começamos a desmontar as mentiras que têm nos dominado. O próprio Deus nos afirma que, ao conhecermos a verdade, ela nos libertará. João 8,32.
Quando substituímos as mentiras pelas promessas divinas, nossa mente começa a ser renovada. Cada pensamento negativo que enfrentamos com a verdade de Deus enfraquece a fortaleza e abre espaço para a liberdade. Em momentos de dificuldade, é comum que essas barreiras tentem se erguer novamente, mas a boa notícia é que agora que possuímos a verdade, podemos combatê-las sempre que surgirem. Podemos proclamar em voz alta as promessas de Deus sobre nossa vida e, assim, assumir a posse de uma mente transformada. Quando somos libertos dessas fortalezas, passamos a viver com um novo olhar. Pensamentos de culpa, medo e insegurança são trocados por pensamentos de fé, esperança e confiança. E à medida que essas mentiras são derrubadas, a paz de Deus começa a dominar nosso coração e nossa mente. Conforme Deus vai limpando nossa mente, Ele nos entrega um presente valioso: a paz. Essa paz não é algo superficial que apenas disfarça os problemas, mas é profunda e ultrapassa a capacidade humana de compreensão. A paz de Deus não está condicionada às circunstâncias externas. Ela nasce de uma confiança total nele, independentemente do que estejamos passando. Filipenses 4:7 nos recorda dessa paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz atua como guardiã de nossos corações e mentes. Quando vivemos sob o peso das preocupações, ansiedades e inseguranças, nossa mente se transforma em um campo de batalha. Mas quando escolhemos confiar em Deus e entregar-lhe nossos pensamentos, essa paz começa a agir como uma muralha protetora. Muitos buscam a paz em coisas externas: riqueza, sucesso, relacionamentos ou bens materiais. No entanto, essas coisas, embora possam proporcionar algum alívio passageiro, não conseguem oferecer a paz permanente que somente Deus é capaz de dar. A paz verdadeira nasce da convicção de que Deus governa todas as coisas e de que Ele possui um plano perfeito para a nossa vida, mesmo quando as situações não acontecem como desejaríamos. A mente transformada, então, passa a experimentar essa paz sobrenatural. Quando escolhemos confiar em Deus e entregamos nossos pensamentos a Ele, nossa mente começa a se aquietar. E mesmo no meio do caos, encontramos tranquilidade. Em vez de sermos dominados pela ansiedade, passamos a enxergar as circunstâncias da vida com um novo olhar. A paz de Deus nos dá forças para enfrentar os desafios com coragem e confiança, certos de que Ele está ao nosso lado em todos os instantes. Contudo, essa paz exige decisão. Trata-se de uma escolha diária. Sempre que pensamentos de medo, dúvida ou ansiedade tentarem assumir o controle da nossa mente, precisamos optar por descansar na paz que vem de Deus. A oração é uma ferramenta essencial nesse processo. Em Filipenses 4:6 está escrito: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus." Quando oramos, colocamos nossas inquietações nas mãos do Senhor. E ao fazer isso, abrimos espaço para que sua paz preencha nosso coração e nossa mente. A oração nos conecta diretamente ao poder de Deus, e é por meio dela que podemos provar da paz genuína que Ele oferece. Quanto mais oramos, mais nossa mente é transformada e mais essa paz divina se torna constante em nossa vida. A paz de Deus também funciona como um escudo para nossa mente. Em tempos de aflição, ela nos impede de sermos dominados pela preocupação. Ao contrário, nos mantém firmes, centrados nas promessas do Senhor e nos fortalece para confiar nele, sabendo que Ele cuidará de tudo. Conforme nossa mente é moldada por essa paz, passamos a experimentar um descanso profundo que atinge não apenas o corpo, mas também o coração e a alma.
Quando a mente começa a ser renovada, um dos frutos mais preciosos dessa mudança é a liberdade espiritual. Essa liberdade concedida por Deus não significa viver sem deveres ou sem enfrentar dificuldades. Ao contrário, é a libertação de não ser mais refém de pensamentos sobre o passado, de erros cometidos ou de feridas que nos marcaram. Um dos maiores inimigos dessa liberdade mental é o próprio passado. Ele exerce domínio sobre a mente de muitos, mantendo-os aprisionados em lembranças, remorsos e culpas que não conseguem abandonar. No entanto, quando entregamos a Deus nossa mente e nosso coração, Ele nos concede a liberdade da condenação e nos ajuda a nos desvincular de tudo aquilo que já não possui mais autoridade sobre nós. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aceitamos a transformação que vem de Deus, as correntes do passado se rompem. Os erros que cometemos, as dores que sofremos e as falhas que carregávamos já não determinam nossa identidade. Em Cristo, somos renovados. Isso quer dizer que mesmo que o passado tente voltar e assombrar nossa mente, ele já não tem domínio sobre a nossa vida. É fundamental compreender que a liberdade espiritual não implica que nunca mais enfrentaremos problemas ou que a dor antiga desaparecerá instantaneamente. A verdadeira liberdade acontece quando olhamos para o passado à luz da graça de Deus, entendendo que Ele já pagou o preço pelos nossos pecados e que em Cristo fomos perdoados e restaurados. A mente transformada passa a viver livre, sem estar acorrentada à culpa, à vergonha ou ao arrependimento. Não precisamos mais carregar o peso das falhas antigas. Deus nos chama para deixá-lo para trás e seguir adiante, confiando em sua graça e perdão. Quando nossa mente é renovada, passamos a encarar nossas circunstâncias, erros e batalhas com a perspectiva de Deus. Não como um peso insuportável, mas como oportunidades de amadurecimento e transformação. A liberdade espiritual genuína se manifesta quando conseguimos olhar para trás, para nossos erros e experiências, e reconhecer que eles já não têm poder sobre nós. Eles não determinam quem somos. O que nos define é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E Ele nos enxerga como novas criaturas em Cristo. Essa compreensão gera uma paz profunda e um senso de liberdade que nada e ninguém é capaz de remover de nós. A mente transformada também nos habilita a viver com propósito. Uma mente liberta do peso do passado é uma mente livre para se concentrar no presente e no futuro que Deus preparou para nós. Quando nossa mente é renovada, conseguimos olhar para o que está por vir com esperança e confiança, certos de que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele usará até mesmo nossas experiências passadas para o nosso bem e para a sua glória. Viver em liberdade significa que, ainda que o passado tenha tentado nos rotular, não precisamos mais nos prender a ele. Podemos finalmente viver na certeza de que fomos libertos pelo poder de Cristo. E essa liberdade nos oferece uma nova forma de enxergar nossa identidade e nosso destino. Quando a mente começa a ser renovada por Deus, um dos maiores frutos dessa mudança é a capacidade de pensar como Ele pensa. A verdadeira transformação mental só ocorre quando passamos a adotar os pensamentos de Deus como sendo os nossos próprios. O Senhor nos convoca a deixar de lado os padrões de pensamento deste mundo e assumir a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pensar como Deus pensa é algo desafiador, pois exige uma mudança profunda na maneira como enxergamos o mundo, a nós mesmos e as outras pessoas. A mente natural do ser humano tende ao pessimismo, repleta de inseguranças, julgamentos e incertezas, enquanto a mente de Cristo é repleta de fé, esperança, graça e verdade. Quando nossa mente é transformada,
passamos a refletir esses atributos divinos. Isso quer dizer que, ao invés de encarar as dificuldades como barreiras intransponíveis, passamos a vê-las como ocasiões para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Em vez de permitir que os erros do passado nos definam, passamos a compreender cada experiência como parte do plano de Deus para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. A mente de Cristo enxerga a vida sob uma perspectiva eterna, reconhecendo que o que acontece aqui faz parte de um propósito maior estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos orienta a não nos conformarmos aos padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mente renovada aprende a discernir as realidades espirituais e a rejeitar as influências do mundo que nos afastam do Senhor. Cada pensamento que entra em nossa mente é avaliado à luz da verdade de Deus, e tudo o que não está de acordo com essa verdade é descartado. A renovação mental é um processo constante, não é algo que ocorre de uma única vez, mas uma caminhada diária. A cada dia, somos chamados a decidir rejeitar os pensamentos negativos, as mentiras e as influências externas que nos afastam de Deus. Em contrapartida, optamos por renovar a mente por meio da oração, do estudo da palavra e da meditação em sua verdade. Quando nossa mente passa a refletir a mente de Cristo, nossa forma de enxergar a vida muda. Começamos a contemplar o futuro não com medo ou ansiedade, mas com segurança e esperança. Situações externas que antes nos abalariam, agora são vistas sob outra perspectiva, pois temos a convicção de que Deus está no controle e usará cada circunstância para o nosso bem. Essa renovação não impacta apenas nossos pensamentos, mas também nosso modo de viver. Ideias de autossuficiência, temor pelo futuro e insegurança são substituídas por fé, confiança e esperança. A mente de Cristo é uma mente que se apoia nas promessas de Deus e que conduz a vida de acordo com elas. Ao invés de sermos guiados pelo medo ou por emoções passageiras, passamos a viver fundamentados na verdade eterna revelada na palavra de Deus. Quando passamos a pensar como o Senhor pensa, nossa identidade espiritual é restaurada. Em Cristo, não somos mais definidos por nossas falhas, pela opinião alheia ou pelas limitações impostas por nosso passado. Nossa identidade é determinada por aquilo que Deus declara a nosso respeito. Filhos amados, escolhidos, perdoados e chamados para viver segundo o seu propósito. Quando nossa mente é renovada, a mudança não ocorre apenas no interior, mas também se reflete nas atitudes diárias. A mente de Cristo nos impulsiona a viver de forma diferente, a agir com base na fé e a viver com propósito. O que pensamos, como pensamos e o que permitimos ocupar a nossa mente afeta diretamente como escolhemos viver. Uma mente renovada nos impulsiona a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e com o seu propósito para nossas vidas. Não vivemos mais sob a influência das preocupações ou das pressões externas. Em vez disso, nossa confiança está firmada em Deus e em sua direção. As decisões que tomamos, sejam grandes ou pequenas, são guiadas pela sabedoria divina. Tiago 1:5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando nossa mente é renovada, começamos a confiar mais em Deus para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Quando temos uma decisão a tomar, ao invés de agir por impulso ou depender de nossas próprias forças, buscamos a direção de Deus com confiança. Nossa mente renovada nos leva a uma vida de oração constante, buscando sempre a sabedoria que vem de Deus.
Viver com uma mente renovada também significa viver com propósito. Cada ação, cada palavra e cada escolha começam a ser filtradas pelo desejo de agradar a Deus e de cumprir o plano dele para a nossa vida. Em vez de viver de maneira reativa, respondendo às situações conforme elas surgem, começamos a viver de maneira proativa, antecipando as oportunidades que Deus nos dá e aproveitando ao máximo cada momento. Com uma mente renovada, o medo do futuro e a ansiedade pela incerteza começam a desaparecer. Em vez de temer o desconhecido, passamos a caminhar com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nossa mente renovada se firma nessa fé e nossas ações se tornam uma expressão dessa certeza. Não andamos mais com incertezas, mas com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Além disso, a renovação da mente nos transforma na maneira como lidamos com os outros. A mente de Cristo nos ensina a ver os outros com os olhos de amor, compaixão e perdão. À medida que nossa mente é transformada, começamos a refletir esses atributos em nossos relacionamentos. Não respondemos mais com raiva ou frustração, mas com paciência e gentileza. Compreendemos melhor o sofrimento dos outros e temos o desejo de ajudar, pois nossa mente agora é centrada na graça de Deus. Cada área da nossa vida começa a ser influenciada por essa renovação, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos familiares, em tudo o que fazemos. A mente renovada reflete os valores e princípios de Deus, e à medida que vivemos com propósito, confiando nas promessas de Deus e refletindo sua graça, tornamo-nos testemunhos vivos da transformação que Ele pode operar em qualquer vida. A mente renovada nos leva a uma vida de ação guiada pela fé, onde nossa confiança não está em nós mesmos ou em nossas habilidades, mas no poder de Deus para fazer sua vontade se cumprir em nossa vida. À medida que nossa mente se renova, um dos maiores benefícios dessa transformação é a conquista da paz duradoura. A paz que Deus oferece não é como a paz que o mundo oferece. Uma paz temporária, que depende das circunstâncias e da situação ao nosso redor. A paz de Deus é profunda, constante e imutável. É uma paz que permanece em nós, independentemente das dificuldades ou desafios que enfrentamos. Jesus nos disse, em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus não é afetada pelos altos e baixos da vida. Ela transcende as circunstâncias e vai além da nossa compreensão. É uma paz que guarda os nossos corações e mentes, protegendo-nos contra o medo, a ansiedade e as preocupações que tentam nos dominar. Quando nossa mente é renovada, começamos a perceber que as dificuldades da vida não precisam nos dominar. Embora o sofrimento, a dor e os desafios sejam reais, nossa perspectiva muda. Enfrentamos as tempestades da vida com uma calma interior que só vem de Deus. A paz de Deus nos permite olhar para os obstáculos e confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Em vez de sermos consumidos pelas dificuldades, começamos a ver a mão de Deus nos guiando e nos fortalecendo, mesmo nos momentos de crise. Essa paz é um fruto direto da renovação da mente. À medida que permitimos que Deus transforme nossa maneira de pensar, começamos a entender e a abraçar sua soberania e seu controle sobre todas as coisas. Sabemos que Ele é maior que qualquer problema que enfrentemos e isso nos traz uma paz que não depende das circunstâncias. Quando a mente é renovada pela palavra de Deus, ela se torna ancorada na verdade de que Ele está no comando, sempre fiel e sempre presente. Essa paz também se manifesta de maneira prática em nossa vida cotidiana.
Ao enfrentarmos desafios, ao tomarmos decisões difíceis ou ao lidarmos com conflitos, a mente renovada nos dá a sabedoria para responder com calma e clareza. Não reagimos com ansiedade ou desespero, mas com confiança na capacidade de Deus de nos guiar em todas as situações. Nossa fé nos sustenta e sabemos que, ao confiar em Deus, podemos viver em paz, mesmo nas situações mais difíceis. Essa paz duradoura não significa que não enfrentaremos mais tribulações. Jesus nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz de Deus é uma paz que vence o mundo. Ela supera as dificuldades, as pressões e as tribulações. A paz de Deus é a certeza de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Ele está conosco e nos sustentará. Quando nossa mente é renovada, começamos a viver com uma confiança inabalável. Sabemos que, independentemente do que a vida traga, Deus estará sempre conosco, nos guiando, protegendo e nos dando a força necessária para perseverar. Essa paz não é um estado de apatia ou passividade, mas uma paz ativa e poderosa, que nos capacita a enfrentar o que vier com serenidade e fé. A mente renovada nos permite viver em paz, não apenas em relação ao mundo exterior, mas também em relação a nós mesmos. Não precisamos mais lutar contra os pensamentos de ansiedade, culpa ou medo. A paz de Deus traz a liberdade de viver sem as correntes da ansiedade e da dúvida. Em Cristo, somos libertos para viver em paz, sabendo que nossa identidade está firmada nele. Ao longo desta jornada, exploramos como Deus pode limpar nossa mente, nos libertar do peso do passado e renovar nossos pensamentos, oferecendo-nos uma paz duradoura e uma nova maneira de viver. Mas o que muitas vezes esquecemos é que a renovação da mente não é um evento único. É um processo contínuo, uma jornada diária que exige nossa colaboração com o Espírito Santo. Quando entregamos nossas mentes a Deus, Ele começa uma obra transformadora que nunca para. Todos os dias somos chamados a renovar nossa mente com a palavra de Deus, a confrontar os pensamentos que não vêm dele e a submeter-nos à sua vontade. É uma caminhada de constante transformação, onde a mente é continuamente purificada e refinada. A mente renovada nos permite viver em plena liberdade espiritual, mas essa liberdade deve ser guardada e cultivada a cada dia. Temos a escolha de alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus ou permitir que as preocupações, as mentiras e as distrações do mundo invadam nosso coração e mente. A boa notícia é que Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para manter nossa mente renovada. Sua palavra, o poder do Espírito Santo e a oração constante. Por isso, a renovação da mente não é apenas sobre o que acontece no momento de transformação, mas também sobre o que fazemos a partir desse momento. Quando nossa mente é renovada, precisamos manter essa renovação diariamente através de nossa fé, da meditação na palavra de Deus e da oração. Devemos alimentar nossa mente com o que é puro, honesto, justo e verdadeiro, como Paulo nos ensina em Filipenses 4:8. A jornada de renovação mental nos leva a um lugar de plena confiança em Deus, onde sabemos que Ele está no controle de tudo e que, mesmo quando a vida parecer incerta, podemos descansar na certeza de que Ele nos guiará. A renovação contínua da mente nos permite viver uma vida de propósito, não apenas sobrevivendo aos desafios da vida, mas vibrando em fé e ação. Como podemos então manter a mente renovada? A resposta está em nos entregar todos os dias a Deus, permitindo que Ele continue o seu trabalho em nós. Devemos ser constantes e fiéis, permitindo que o Espírito Santo nos conduza e que a palavra de Deus nos transforme de dentro para fora. Deixe Deus renovar sua mente todos os dias e observe como, passo a passo, Ele vai moldando sua vida, trazendo paz onde há inquietude,
fé onde há medo e esperança onde há desespero. Quando você permite que Deus continue renovando sua mente, você começa a viver de acordo com o plano perfeito que Ele tem para você, vivendo em plenitude, paz e propósito. Se você sentiu que essa palavra tocou seu coração e quer continuar a jornada de renovação da sua mente, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a continuar no caminho da transformação espiritual e mental. Deus tem muito mais para você e juntos vamos viver uma vida renovada, cheia de propósito e fé. Inscreva-se agora e comece a viver em plenitude. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.